Olá pessoal, sejam muito bem-vindos para mais um vídeo. Hoje nós veremos geometria espacial, os cones. Chamamos de cone o sólido geométrico que também é conhecido como corpo redondo ou sólido de revolução. Esse sólido de revolução possui a base circular e é construído a partir da rotação de um triângulo. Vejamos os elementos de um cone. Então, nós temos o vértice, que é a ponta então do nosso cone. Também temos o raio da base, que já sabemos que é a medida então do centro desse círculo até a borda do círculo. A geratriz é o segmento que vai do vértice do nosso cone até um ponto na circunferência da base. A distância, então, entre o vértice e a base é chamada de altura. Reunindo todas as geratrizes, as infinitas geratrizes, nós formamos a superfície lateral do nosso cone. Temos dois tipos de cone. Então, temos o cone oblíquo, que é esse que tem uma inclinação ali do vértice, e temos o cone reto, que é quando então o eixo fica exatamente alinhado com o vértice e o centro da nossa base. O cone equilátero é chamado dessa forma porque ele possui o diâmetro da base com a mesma medida da geratriz. Então podemos representar G igual a 2R, Lembre que 2R é a mesma coisa que 2 vezes o raio, que equivale então ao diâmetro da base. O cone reto ele também é chamado assim porque ele pode ser obtido através da rotação completa, ou seja, de 360 graus, de um triângulo retângulo em torno de um dos eixos, que é um dos catetos. Então, lembrando, triângulo retângulo é aquele que forma um ângulo reto e é representado por esse símbolo aqui, esse quadradinho com um pontinho no meio. Os catetos, são as duas medidas que formam esse ângulo reto. E aqui temos a altura, nesse exemplo, e o raio, que são os catetos. A geratriz seria a hipotenusa desse triângulo retângulo. E aí, girando esse triângulo em 360 graus, uma volta completa, nós obtemos, então, o cone de revolução. Na secção transversal do cone é quando a gente pega e corta, divide horizontalmente um cone. E aí a figura que forma a partir desse corte é um círculo, que é chamado então de secção transversal. A secção meridiana possui duas possibilidades. Se for uma secção meridiana, que é uma secção então na vertical, num cone oblíquo, a secção meridiana vai ser um triângulo. No caso de ser um cone reto seccionado de forma meridiana, nós vamos obter então um triângulo isósceles, que é um triângulo que possui dois lados iguais. Para calcular a área da superfície de um cone, nós podemos observar a planificação desse cone. Um cone é formado então por um círculo e um setor circular. O setor circular corresponde então à área lateral do nosso cone. Então, para calcular isso, a gente calcula a área do setor circular, que também é dada pelo πr vezes g, ou seja, multiplicando π, o raio do nosso cone e a geratriz do cone, nós temos a área lateral dele. Para a área da base, basta calcular a área de um círculo. E para a área total, basta somar, então, a área lateral com a área da base. Ou, de forma mais simplificada, aqui nós temos uma fórmula em que já está embutido os dois cálculos. Para o volume de um cone, nós procedemos de forma semelhante ao volume da pirâmide. Pelo princípio de Cavalieri, nós podemos afirmar que sempre que a área da base de um cone e de uma pirâmide forem iguais, e se nós seccionarmos esses dois sólidos a uma mesma altura, nós vamos ter então o mesmo volume. Como o volume de uma pirâmide é calculado pela área da base vezes a altura dividido por 3, nós vamos calcular o cone dessa mesma maneira. Sabendo que o cone sempre tem a área da base, que é um círculo, nós ainda podemos deixar essa fórmula ainda mais específica. Então, onde tem área da base, você pode colocar
a área do círculo, né, que é πr². Então, para calcular de forma mais simples o volume de um cone circular, basta multiplicar o π vezes o raio ao quadrado vezes a altura e depois dividir por 3. Também temos o tronco de cone reto, que é quando então você tem um cone que foi cortado, né, e sobrou só a parte de baixo, né, só o tronco desse cone. Então, dessa forma, para calcular a área lateral e a área total, você usa essas duas fórmulas. E de forma semelhante ao volume do tronco de uma pirâmide, nós temos o volume do tronco de um cone reto. As duas fórmulas são bem semelhantes, então dá para fazer até uma analogia. Vejamos nesse primeiro exemplo que diz que num chapéu de festa, que é feito de cartolina, tem o formato de cone reto. E aí nos dá as dimensões desse cone, né, desse chapéu, e ainda diz que a aba de encaixe para esse chapéu tem o tamanho de 5 centímetros quadrados de área, né? E ainda pede quantos centímetros quadrados, ou seja, que área de cartolina serão necessários para produzir então 50 unidades desse chapéu. Primeiro a gente precisa saber quantos centímetros quadrados precisa para um chapéu e depois a gente consegue fazer para 50. Nesse caso, o que quero saber então é a área lateral do nosso chapéu, até porque ele não vai ter base, né? Não vai ser fechado na parte de baixo, que é onde vai ser colocada a cabeça. Não me diga! Então vamos calcular a área lateral, sabendo que a nossa fórmula é π vezes o raio vezes a geratriz. E aqui no nosso chapéuzinho já está dada esses valores. No lugar do π, eu vou utilizar a aproximação 3,14. Então, a área lateral vai ser 3,14 vezes o raio, que é 10, vezes a geratriz, que é 20. E aí, então, basta multiplicar os três valores e vamos chegar em 628 centímetros quadrados. Além disso, tem mais os 5 centímetros da bordinha, né, de encaixe desse chapéu. Então, vamos ter 628 mais 5, ou seja, 633 centímetros quadrados para produzir um chapéu. Agora basta fazer então a multiplicação, multiplicando 50 vezes 633. E aí chegaremos em 31.650 centímetros quadrados. Então serão necessários 31.650 centímetros quadrados de cartolina para produzir esse chapéu. No segundo exemplo, pede a área total da superfície da figura obtida se a gente rotacionar esse triângulo. E aí tem duas possibilidades. Se a gente rotacionar pelo menor cateto, então pelo cateto de 6 centímetros, a gente vai ter uma figura. E aí pede a área total dessa figura. E aí, se a gente rotacionar pelo maior cateto, né, pelo 8, a gente vai ter outro valor. Então, vamos primeiro calcular pelo menor cateto. Lembre-se que a fórmula da área total é igual a π vezes R vezes R mais G, que é a geratriz. Então, para calcular a área total rotacionando então pelo menor eixo, né, pelo menor cateto, nós vamos ter o π com aproximação de 3,14, que eu estou usando. O nosso raio, então, vai ser o 8. E aí vamos fazer 8 mais a geratriz. A geratriz vai ser a hipotenusa desse triângulo retângulo, nesse caso. E aí, para calcular ela, basta fazer o teorema de Pitágoras, né? Então, vamos ter x² igual a 36 mais 64, né? Que é o 6² mais 8². Ou seja, 36 mais 64, vamos ter então 100. E o número que é elevado ao quadrado que dá 100 é o 10 e o menos 10. Como é medida, vai ser só 10. Então, a nossa geratriz, o nosso x aqui, é 10. Agora, basta fazer o cálculo, né? Multiplicamos, então, o π vezes 8 vezes o 18, né? E aí a gente vai ter, então, 452,16 centímetros quadrados. Agora, se a gente rotacionar pelo maior cateto, então, as nossas medidas vão mudar um pouco, né? O π continua sendo utilizada a mesma aproximação, então agora o nosso raio vai ser a outra medida, né? Que é o 6.
Vamos ter 6 mais, e a nossa geratriz vai continuar sendo o 10. Aqui não vai mudar. Depois você multiplica aí 3,14 vezes 6 vezes 16 e vai obter então 301,44 centímetros quadrados. No nosso terceiro exemplo, diz que uma determinada empresa fabrica chocolates em formato de guarda-chuva, como esse exemplo. E aí pede então para a gente determinar qual a quantidade de chocolate em ml necessária aí para produzir uma unidade desse produto. Lembrando então, para calcular o volume, nós vamos fazer π vezes raio ao quadrado vezes a altura, tudo isso dividido por 3. Vamos utilizar então 3,14 para o π. O nosso raio é do centro até a borda, ou seja, a metade desse diâmetro vai ser 1,25 elevado ao quadrado. A altura nós temos que é 6 e tudo isso dividido por 3. Lembre-se aí de fazer primeira potência na sua multiplicação, né? Fazendo então essa multiplicação e divisão, nós vamos obter então 9,8125 centímetros cúbicos. Como 1 centímetro cúbico equivale a 1 mililitro, então a relação é de 1 para 1 mesmo. Então, um chocolate seria aproximadamente 9,81 ml para produzir então uma unidade desse chocolatinho. No nosso quarto exemplo, tem um tronco de cone que foi obtido então através do giro completo de um trapézio em torno de um eixo. A primeira questão quer saber o volume desse tronco de cone. Lembrando que para calcular o volume então de um cone, a gente precisa calcular o π vezes a altura vezes, e aí entre parênteses, o raio maior ao quadrado mais o raio maior vezes o raio menor mais o raio menor ao quadrado. Tudo isso tem que ser dividido por 3. Então, aplicando aí na fórmula, nós vamos ter o seguinte: 3,14, que é aproximado, a altura vai ser o nosso 30 centímetros, aí o raio maior é o 12, mais 12 vezes o 2, que é o raio menor, mais o 2. Lembre-se que o raio maior e o raio menor tem que estar ao quadrado. Isso tudo dividido por 3. Aqui a gente pode simplificar, o 30 por 3 dá 10. 10 vezes 3,14 dá 31,4. Dentro do parênteses a gente vai ter 12 ao quadrado, mais 24, que é o 12 vezes 2, mais 4, que é o 2 ao quadrado. Isso dá 172. Multiplicando então por 31,4, nós vamos obter então o volume desse tronco de cone, que vai ser então 5.400,8 centímetros cúbicos. Na questão B, pede a geratriz do tronco desse cone. Para calcular a geratriz desse tronco de cone, a gente precisa descobrir então esta medida que eu estou chamando de G. Observe que aqui a gente pode montar então um triângulo retângulo a partir dessa figura que se forma, né, que é um trapézio. Aqui nós vamos ter um ângulo reto e aí formamos um triângulo retângulo. Dá para então calcular a partir do Teorema de Pitágoras. Com atenção, né, que a gente vai estar eliminando um pedaço da base maior. Ou seja, aqui tem 2 centímetros que nós vamos eliminar desse 12. Então essa medida desse cateto vai ser 10 e a outra medida do outro cateto é 30. E aí basta descobrir o valor da geratriz, que é a nossa hipotenusa. Então, na letra B nós vamos ter a geratriz ao quadrado igual 30 ao quadrado mais 10 ao quadrado. Ou seja, vamos ter 900 mais 100. Assim vamos ter então a geratriz ao quadrado igual a 1000. Você pode extrair a raiz quadrada de 1000 e vai encontrar então um valor aproximado de 10 raiz de 10, né? Simplificando aí o radical, ou se você calcular em decimal, você vai ter aproximadamente 31,62
centímetros.